Fala galera, estamos aqui hoje com o meu mano Gustavo e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, muito falado e que às vezes rende muitas dúvidas, que é o relacionamento na adolescência. Então, Gustavo aí, cara, se apresenta aí pra gurizada, fala um pouquinho de ti. Sou o Gustavo Schaefer, congrego na Âncora, mas já eu vou fechar com eles na Atos lá. E, cara, o que eu tenho pra dizer sobre relacionamento? Eu tive uma história muito marcante, difícil, complicada, mediante a isso, que quando eu tava no mundo, eu tive um relacionamento que ele durou bastante, só que foi um relacionamento mudando, foi 100% no mundo. Tipo assim, ela não conhecia Jesus, não nada. Só que eu sempre tive um pensamento, vendo meus irmãos, que meus irmãos, eles tiveram a primeira namorada e com essa primeira namorada eles já casaram. Nunca ficaram passando de... Eu sempre tive isso no meu coração. Cara, a primeira namorada tem que casar, e é isso. Mesmo eu estando no mundo, eu tinha esse pensamento de que o namoro era pra casar. E aí, só que ela ia, tipo assim, era espírita, aí a família ainda um pouco na Umbanda, aí católico, Uma sabe? misturança de Então, coisa. tipo, então, tipo, era complicado. Aí eu tentava enfiar Jesus assim, mesmo não estando pronto, porque não, pra mim não fazia sentido, não tinha como aquilo acontecer se não fosse com Cristo, mesmo estando no mundo. E aí, cara, o processo foi indo, eu fui falando assim, Jesus, pá. E aí, até que ela foi amolecendo o coração, foi conhecendo, aí outra pessoa foi usada também, ela se batizou e tal, aceitou Jesus. E aí, quando chegou esse ponto do relacionamento, onde ela aceitou Jesus e ela tava querendo viver aquilo, ela tava no primeiro amor com Cristo, eu tava no mundo frio, mesmo que eu tenha puxado ela para aquilo, e aí, quando chegou o momento que ela tava vivendo aquilo, eu ainda tava no mundo. E aí, como as trevas não têm comunhão com a luz, né? Deu um monte de problema. Até mesmo eu creio, cara, eu falo com muita sinceridade que eu fui usado pelo inimigo pra afastar ela da igreja, cara. Pra fazer ela não se batizar, tinha que ver. Tipo assim, fui usado porque eu Bruxa, tava. pô. Era legalidade, mano. Eu tava, tipo assim, mano, eu tava totalmente frio, totalmente no mundo e nem aí. Aí quando ela tava no primeiro amor ali, fervendo por Cristo, pá, ela queria mudar. Ela queria os princípios de Cristo, ela queria mudar as atitudes, ela queria, né, um renovo, ela queria se aproximar do evangelho. E eu tava no mundo, eu, tipo assim, eu queria que ela se convertesse, mas daí teve Ficava que, naquela, entendeu? carga. Mas daí ó, o relacionamento. Porque, cara, é o que eu vou falar agora pra vocês, um relacionamento do mundo, ele é muito mais confortável do que o relacionamento cristão. É. Porque pode tudo, tá ligado? Pode tudo, a porta é larga, entende? Então tudo é lícito. E o relacionamento cristão, ele só é cristão quando ele tá dentro dos princípios de Cristo. E aí é muito mais complicado, é difícil, porque os hormônios não se convertem, e aí a adolescência, os pensamentos intrusivos, aí a gente trabalha, o inimigo trabalha muito na legalidade, a gente fica, mas vamos lá na casa junto, e É aí já, só um beijo, é entendeu? só Aí um o bagulho já negócio, já vai abrindo as tem portas. que cuidar, tem que cuidar. E aí aconteceu isso, cara. E aí acabou tudo, tipo assim, deu errado. Porque eu tava totalmente no mundo, ajudei ela aí. Ela tava totalmente dentro, eu totalmente fora, e dando choque, as trevas com a luz, e não deu certo. E aí, cara, eu sofri muito, sofri demais, 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 demais. E foi esse sofrimento do fim do relacionamento que me fez querer voltar pra Cristo. Porque eu vi que, tipo assim, cara, eu levei ela e eu não fui, e olha no que isso deu, que dor que eu levei por isso, sabe? Porque eu também eu me sentia muito culpado. E realmente, eu tive uma parcela muito grande na culpa do fim disso aí acontecer e tal. E eu fui correndo pra Cristo, porque eu tava sofrendo demais, sofrendo demais. E fui correndo pra Cristo, aí eu tive um encontro, aí fui me aproximando, mas eu não tô dizendo também que vocês têm que sofrer pra isso acontecer. Mas tem aquela questão em Jeremias que fala, se for preciso te quebrar pra te refazer, assim eu farei. E eu creio que foi muito isso, sabe? Eu até brinco que esse é o meu propósito. Ir nas gurias, assim, né, as do mundo, evangelizar e trocar. E aí, cara, eu sofri muito e eu voltei pra Cristo, realmente. O que a gente tem que ter, só que isso deixa muita marca, essas dores deixam muita marca, insegurança, coisas que ao longo prazo tu vai vendo que dentro da igreja isso atrapalha. Porque, tipo assim, tu traz coisas do mundo, marcas do mundo pra talvez um futuro relacionamento que tu quer ter dentro da igreja. E a pessoa não tá acostumada com isso. Isso atrapalha muito, te atrapalha muito. É outra Então visão que tu tem, né? não queira sofrer essas frustrações pra, tipo assim, vou me aproximar de Cristo. Não, isso não existe, pelo amor de Deus, cara. Mas é isso, mano. Meu testemunho sobre relacionamento é mais isso. Eu acho que o ponto que se conecta é justamente da dor, né? Eu contando um pouco do meu testemunho, cara, eu cresci na igreja. E eu gosto de falar também que eu cresci literalmente dentro da igreja. Porque eu tô lá desde que eu me conheço por gente. Só que, cara, a igreja dos meus pais, bem antiga e bem religiosa. Eu fiquei na igreja ali mesmo. Eu não entendia porque eu tava na igreja, eu tocava bateria só. E eu tava ali só por tocar e só. Então, com meus 11 anos, ainda criança, eu tomei essa decisão, cara. Porque a decisão no caso de sair da igreja. Por quê? Era me apresentado o Deus do não pode. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. E eu perguntava os por que não podia fazer tal coisa. E a única coisa que minha mãe e meu pai às vezes me falavam era: não, só não pode porque eu sou teu pai, eu sou tua mãe. E é isso. Tu tem que respeitar a gente. E eu, beleza, aquilo ali foi me dando uma aversão à igreja.
igreja, sabe? Eu não queria. Eu era pra ser uma pessoa que queria estar totalmente longe da vida de igreja e de Jesus. Porque eu não conhecia Jesus. Então começava a inventar desculpa, tipo assim, não vou no culto hoje porque eu tô com dor de barriga, nem tava nada, sabe? É só pra não ir. E com 11 anos eu cheguei pro meu pai e falei, cara, eu não quero mais ir. Eu achei que aquilo ali seria uma resistência, achei que ele teria uma resistência comigo. Só que ele falou, pra minha surpresa, ele falou, não, beleza. Só que eu tenho certeza que desde aquele momento meus pais continuaram assim, orando por mim e tal. E eu passei dos 11 até os 15 fora da igreja. E eu fiz tudo que eu tinha vontade de fazer, tudo que eu achava que era legal, que eu gostava. E eu vi que não tava me preenchendo, cara. E até o momento que em 2023, quando eu tinha 15 anos, tava ingressando no ensino médio, eu conheci uma menina. E comecei a me interessar, né? Guria bonita e etc. E aí eu comecei a seguir ela no Instagram, começou a me seguir. Eu postei uma caixinha de pergunta, cara. Uma caixinha de pergunta, nem lembro sobre o que era a caixinha de pergunta. E ela respondeu. Ela colocou assim, esse domingo tem um culto de inauguração ali do prédio novo da minha igreja, tal, cola aí com a gente. E eu, não conheci ninguém, mas eu fui, né? Eu tava interessado no corpo, né? Aí eu fui. Aí eu cheguei lá, cara, e Deus me pegou assim, ó. Me pegou ali. Só que qual foi o BO? Depois de umas 2 ou 3 semanas ali, um pouquinho mais, não sei, eu engatei um relacionamento com aquela menina. E ali onde começou, tipo assim, cara, graças a Deus, a gente nunca teve conflito, tá ligado? A gente nunca brigou. Por ela, a gente brigava todo dia, né? Mas eu sempre fui um cara muito ASD é viciante. Acho que é isso aí. Então não dava brecha pra brigar, tá ligado? Só que mesmo eu não sei de onde que surgiu essa maturidade, cara. Mas eu falava pra assim, olha só, vai chegar um momento que a paixão vai embora. E quando a paixão for embora, o sentimento vai esfriar. E aí não vai ser aquela borboleta no estômago, aquela loucura que a gente sempre quer estar junto, colado. E é nesse ponto que muito relacionamento acaba. Então tu imagina, se pra um adulto já é difícil isso, imagina pra um adolescente que não sabe nem, cara, dobrar as calças, não sabe nem fazer nada da vida. Imagina tu não tem responsabilidade nenhuma sobre a outra pessoa, tu não tem uma responsabilidade emocional, tu não consegue nem cuidar das tuas emoções, como é que tu vai cuidar das emoções de outro? Tu nem ama Deus ainda, do jeito certo, como é que tu vai amar a outra pessoa? Então ali começou esse processo, e eu falava pra ela, cara, olha só, vai acabar a paixão, e aí o negócio vai esfriar, só que é nesse momento que a gente tem que permanecer junto, porque o amor é uma escolha. E aí tá, beleza, passou, e eu falava sempre isso pra ela, mano, acho que pelo menos umas 3 vezes no mês eu falava isso pra ela. E aí um dia eu tava em casa com uns amigos meus, e eu recebi uma mensagem, a maldita da mensagem, tu tem que vir aqui, precisamos conversar amanhã. Aí o cara já sente a maldade, né? Em nome de Deus. Sai de reto! Aí eu falei, pronto, acabou, né? Vamos terminar. Só que não tinha motivo aparente, tá ligado? Eu sempre fui muito de boa. Aí eu fui lá, comprei almoço, almoçamos. Até cheguei lá, eu falei, não, vamos conversar primeiro. Ela meteu assim, não, vamos comer primeiro, depois a gente conversa. Vai, que sacanagem. E aí, almoçamos ali, conversando. E justamente a pauta que foi levantada era, eu não tô sentindo a mesma coisa por ti como eu sentia antigamente. Meu, aquilo ali, além de me rasgar, me quebrou. Porque foi algo que eu sempre falava pra ela, sabe? Porque na minha cabeça a gente poderia terminar por qualquer outro motivo, mas não por isso. Porque tava sempre ele sendo afirmado essas coisas, sabe? E aí eu, mesmo querendo dizer, tipo, colocar na cabeça dela que eu já tinha falado que isso ia acontecer, etc. Eu falei, cara, eu não vou te obrigar a ficar comigo. E ali foi onde o nosso relacionamento acabou. Só que lembra que eu falei que eu voltei pra igreja e já ingressei no relacionamento, não tava conseguindo desenvolver um relacionamento com Deus. Porque o meu namoro era o meu ídolo, tá ligado? O meu namoro era o centro da minha vida. Então, cara, eu acordava pensando que eu tinha que ir na casa dela pra fazer isso e aquilo. A minha vida girava em torno dela. Então, o dia que a gente terminou, eu voltei pra casa chorando. Eu peguei, abri uma Sprite de garrafa, porque crente sofre com refri, né, cara? Crente não sofre com bebida. E aí eu lembro que eu levantei, tava aberto assim, né? Eu levantei os olhos pro céu e falei, Deus, Jesus, a partir de hoje a minha vida é totalmente tua. Me usa conforme o Senhor quiser. O Senhor tem todo o meu coração e todo o meu corpo agora. E aí, a partir desse momento, eu comecei a viver e conhecer a Deus de verdade. E depois de uns 3 meses, eu acho que foi por aí, eu abri o TikTok, mano. E olha como Deus fala em umas coisas que, enfim. E ali tinha uma frase que era assim, eu precisei quebrar o teu coração pra salvar a tua alma. Assinado Deus. E ali a minha mente fosse como se fosse tá ligado? Aquele meme. Cara, abriu a minha mente e eu entendi o propósito de Deus sobre aquilo ali. Deus precisou quebrar meu coração pra salvar a minha alma, tá ligado? Então, se hoje a gente tá gravando esse vídeo, cara, é aqui pra ti. Cara, se tu tem menos de 18 anos, não namora, cara. Por favor. Outra, aqui é 2 exemplos que tiveram um relacionamento fora da igreja e aí que passaram por esse processo e que agora estão tendo um relacionamento com Cristo. Aí é 2 pessoas te falando que é muito melhor tu ter um relacionamento com Cristo, focar no teu relacionamento com Cristo, do que ter um relacionamento fora de Cristo. Exato, sabe? Cara. Ou até mesmo colocar isso em primeiro lugar e colocar isso em primeiro plano na tua vida. Porque, cara, não faz nem sentido, porque a Bíblia diz que buscar primeiro as coisas dos céus, do reino,
e as demais coisas serão acrescentadas. Tu lendo isso, claramente esses acrescentos são do Senhor. Então, como tu colocar um acrescento que o Senhor acrescentou à frente dele? E a Bíblia diz também em Eclesiastes que há um tempo determinado já para todas as coisas, entende? Já há um tempo determinado, então a gente não tem que determinar nada. E como os planos do Senhor, a obra do Senhor é perfeita e agradável, é como se, cara, a gente tem que namorar aqui. Esse é o ponto do caminho que a gente tem que namorar. E talvez se a gente, com a pessoa que a gente encontrou aqui, a gente tivesse tido esse relacionamento lá na frente, no momento certo, com ela daria certo. Porque eu creio que a escolha da pessoa sim pode ser nossa. Mas o tempo de fazer isso e dessa procura, sendo precoce, a gente quebra isso. E aí a pessoa que talvez daria certo no momento certo, a gente no momento errado encontra ela, aí a gente não tá pronto pra isso, a gente não tá pronto pra viver isso, porque é o momento errado, a gente quebra o plano perfeito de Deus e as coisas não andam. Porque a gente foi pelo nosso coração e o nosso coração é enganoso de fato. Em Provérbios 20:25 vai dizer que é uma armadilha consagrar as coisas precipitadamente. Porque, cara, quando a gente se apaixona, e isso é fato, porque eu digo por mim, cara, é doideira. Quando a gente se apaixona, a gente vai contra os pais, porque a paixão, a gente acha que é aquilo ali. A gente força ser o propósito do Senhor quando a gente se apaixona, então a gente tem que tomar cuidado onde os nossos olhos estão, porque isso sim pode ser uma armadilha. Porque se eu tô procurando namoradinho, coisinha, ou que a gente fala, não tô procurando, mas tu tá sempre de zoinho. A gente pode se apaixonar nesse processo de procurar de verdade, porque quem procura acha, então se a gente procurar a gente vai achar. E se a gente se apaixonar antes do tempo, isso pode ser a armadilha que a gente se esfrie, que a gente se frustre, aí troca de igreja, aí se esfrie no caminho e fique nesse vai e volta. E se os nossos olhos estiverem voltados para Cristo, e Cristo em primeiro plano, além de a gente não cair nessa armadilha, com certeza vai ser acrescentado sim no momento certo, uma pessoa com o mesmo propósito que a gente, dois propósitos sendo unidos num só. Porque também quem é conquistado pela carne e pela pele se frustra, porque a pele murcha. Mano, é isso aí. Entenda que bênção antes do tempo, ela é maldição. Se tu puder guardar uma coisa somente de tudo isso que foi falado aqui, cara, guarde a seguinte frase: a escolha é tua, mas o tempo é de Deus. Então não tenha pressa, mano. Se tu já tem mais de 18 anos também, não tenha pressa. Cada caso é um caso. Tem gente que vai namorar mais cedo, tem gente que vai namorar com 18, tem gente que vai namorar com 25. Mas se mantém firme no propósito de Deus, se mantém caminhando em direção àquilo que Deus tem te chamado, porque eu tenho certeza que nesse processo, nessa corrida, tu vai encontrar aquela pessoa que tá indo pro mesmo lado que tu. E quer ver como isso, cada caso é um caso mesmo? Eu vou me usar de exemplo, porque eu me afastei 5 anos, então eu me reconciliei agora, com 17 anos, sabe? E foi um tempo mais tarde de reconciliação, então agora eu tenho que me firmar, agora eu tenho que me enraizar no evangelho pra eu não cair depois, sabe? Agora é o momento de eu buscar intimidade, e eu tenho que entrar de cabeça nisso. Mas eu comecei com 17, então vai ter o tempo de eu me enraizar no evangelho, de me aproximar de Deus, aí lá na frente vai ter um relacionamento. Mas, cara, se tu é o cara que desde os 15, pra ver como é casos e casos, eu comecei com 17, mas desde tu te reconciliou com 15, te enraiza, busca isso aí. E aí se tu for bater, tipo assim, talvez o relacionamento que tu vai ter com 20, porque com 15 tu te enraizou 5 anos, eu só com 25. Então todo caso é um caso. De enxergar, realmente. Todo caso é um caso. Então deixa um conselho aí pro jovem que tá te assistindo, mais jovem, que tá às vezes ansiando por ter algo com alguém e tá tipo assim, eu preciso casar, eu preciso namorar. Apavorado, tô calado. Tô calado, nossa, eu quero. Esse processo dói, o processo de mudança e transformação ele dói, de melhoria ele dói. Então não tenta confortar o processo do evangelho com relacionamento, com outra pessoa. Que os teus olhos estejam voltados para Cristo, volte 100% para Cristo. E tendo a ciência de que sim, vai chegar o teu momento, todos nós vamos ter uma esposa, uma família, mas no momento certo. Porque a nossa precipitação, a gente querer as coisas antes, a gente pode estragar algo que seria perfeito em Cristo. Então que a gente toma muito cuidado. E a única coisa que é eterna é Cristo. A única coisa que é eterna é Cristo, é a salvação. Então de que vale a gente buscar coisas aqui no mundo, até mesmo relacionamento antes da hora e ficar martelando a nossa cabeça nisso, família e coisa, sendo que tudo isso é passageiro, entende? Mesmo que, como eu disse, todos nós temos a ciência que a gente vai ter uma esposa, vai ter um relacionamento, mas foca em Cristo, foca no relacionamento com Cristo, porque é a única coisa que vai te transformar. E eu usei de exemplo, tá? Eu tava no fundo do poço num relacionamento, o relacionamento não me levantou do fundo do poço, eu não fui melhorado por causa do relacionamento, pelo contrário, eu piorei. A única coisa que me melhorou, me fez ser um melhor filho, um melhor aluno, um melhor amigo, foi Cristo. Então é isso que importa, que a gente consiga enxergar isso e colocar Cristo em primeiro plano acima de tudo, que as demais coisas serão acrescentadas. Amém. Mano, obrigado por estar aqui comigo, tá compartilhando teu testemunho. A gente tá justamente apresentando a cicatriz das feridas que um dia foram abertas, né, no nosso coração. O esperto aprende com os seus erros, o sábio aprende com os outros. Exato, cara. Então, Entendeu? por favor, são duas pessoas Você já e sabe. fora, talvez as pessoas que já te falaram sobre isso, que não devem namorar na adolescência, cara. Então, lembrando também que a gente tá aqui no espaço da Quero Café. O Instagram deles tá aparecendo aí na tela pra tu seguir.
vem aqui, porque o café é bom, a comida é boa. E eles nem pagaram nada pra gente estar falando sobre isso. A gente só chegou, podemos usar o espaço, podemos. Eles foram top demais, atenderam a gente da melhor forma e tá sendo top aqui. Então segue eles, vem aqui tomar um café. A gente tá na unidade de Stay especificamente, mas fora aqui, acho que tem mais umas 89 unidades pelo Rio Grande do Sul, eu acho. Então, cara, vai lá, é top. E mais uma vez, obrigado. Deus te abençoe, cara. Grandemente. Segue ele aí, o Instagram dele vai estar aparecendo na tela. Que nem aquele negócio da edição, bota aqui assim. Aham. Instagram aparecendo. E é isso, gurizada. Deus abençoe vocês e tamo junto. É nóis. É nóis.